Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nosso evangelho de hoje, da nossa pregação diária, está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 a 56. E no Evangelho de hoje, nós já no primeiro versículo, no versículo 45, nós já temos o episódio que alguns judeus vão até a casa de Maria e ali eles se depararam, com os sinais dos quais Jesus já tinha feito. Então, a partir desses sinais, a partir dos milagres, a partir das curas e também da libertação que Cristo havia feito na vida de muitas pessoas que foram até ele e acreditaram nas obras que ele realizaram. Então, a partir desses fatos, os judeus, passaram a acreditar em Cristo, ou seja, eles verdadeiramente ali reconheceram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, o enviado do Pai para salvar a humanidade dos seus pecados. Só que, como em todos os lugares, alguns ali que não acreditaram, de fato, como o Evangelho relata, nem todos os judeus se converteram, tinham aqueles que estavam com o coração voltado para outros caminhos. Eles não pensaram duas vezes e foram até a presença dos fariseus, E é claro que contaram os fatos, contaram o que tinha acontecido. E ali, os fariseus e os sumos sacerdotes reuniram o conselho para uma reunião e entre eles, é claro, eles debateram e conversavam entre si e perguntavam entre eles, como está no versículo 47. O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. E outros continuaram falando, Se nós deixarmos que ele continue assim, continue vivo, as pessoas, vão continuar acreditando o que este homem anda fazendo. E ali, eles falando entre si, eles colocam que os romanos, e destruirão o lar dele. Então, eles ali ficaram apreensivos. Então, um deles, é claro que com mais sensatez, um dos sumos sacerdotes, conhecido como Caifás, na função que ele estava e que ele representava, disse para eles: vós não entendeis nada. E continuou dizendo: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. E ali o sumo sacerdote Caifás, ele não entendeu, não sabia o que estava falando do contexto, e Caifás não falou isso por ele mesmo, Sendo que ele era um sumo sacerdote, estava exercendo uma função importante naquele ano, mas de alguma maneira ele profetiza que Jesus iria morrer pela nação, mas também ele iria, morrer pela nação, mas ao mesmo tempo ele ia reunir todo o povo disperso, ou seja, todo o povo que estava desorientado. E ali, quando Caifás fala isso, como diz no versículo 53, a partir desse dia, as autoridades ali presentes, judaicas, decidiram e tomaram essa decisão: não vamos matá-lo, ou seja, resolveram matar Jesus. E então Jesus
não andava mais em público no meio dos judeus a partir desse fato. Ou seja, Jesus já andava se escondendo de tal maneira, por isso que ele ali de imediato ele retirou-se e foi para uma região, né, perto de um deserto, ali conhecido como cidade de Efraim, e ali ele, junto com seus discípulos, permaneceram, ficaram ali até o tempo determinado. E é claro que a Páscoa dos judeus, né, estava próxima e ali o povo se preparava, né? O povo, como diz no versículo 55, o povo tinha subido para Jerusalém para se purificar antes da Páscoa, e ao mesmo tempo eles procuravam Jesus, e quando eles se reuniam ali no templo, eles estavam ali para ser purificado dos pecados, da vida que tinham. Ali eles comentavam entre eles mesmos, né, entre eles: o que vos parece, como diz no versículo 56, o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Então eles começaram, né, a questionar: será se Jesus, este homem que realiza os sinais, este homem que fez tudo e agora ele não vai aparecer? É claro que Jesus sabia, né? Por isso que ele sempre falava, né? Ainda não é chegado a hora, ainda não é o tempo certo, porque o tempo de Deus existe existe de forma concreta, tempo certo. Então Jesus ali sempre falava: vai chegar o tempo determinado que o Pai vai realizar tudo. Então eu, como um filho, sendo obediente, eu obedeço a voz do meu Pai. Então quando chegar o tempo, se realizará, se consumará a vontade de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, concluindo, hoje no Evangelho nós presenciamos ali esse fato após Jesus ressuscitar Lázaro, né? Então esse evangelho é após essa ressurreição. Então Jesus, né, como vimos, a sua popularidade crescia, seu nome ficava conhecido, seus sinais se espalhavam aos quatro cantos, né? E ali, com essa novidade, com esse evento que estava acontecendo, como vimos dentro do próprio Evangelho, as autoridades, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e o povo judeu resolveram matar Jesus. E ali, com a festa da Páscoa se aproximando, os judeus subiam para o monte para rezar em Jerusalém. Além disso, sabemos que Jesus, ele se entregará no tempo certo, fará cumprir a vontade do Pai. E sua vida é um projeto, o seu caminho é um projeto do Pai. É por isso que é justamente que nessa ocasião que ele entregará sua vida na cruz para a nossa salvação. Além disso, o evangelista João nos expressa que o sacrifício de Cristo não é apenas por uma nação, mas sim por todos os que pertencem a Deus e para todos aqueles que desejam se encontrar ou se reunir com os filhos de Deus que estavam dispersos, como diz no versículo 52. Portanto, quem crê, quem acreditar, se reconciliará e viverá a comunhão plena com Deus, que foi rompida pelo nosso pecado, mas restaurada na pessoa de Jesus Cristo. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.